Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Raoni. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. Obrigada. Raoni, a gente está aqui, né, numa discussão em relação à expectativa pré-Copom, enfim, né, a essa, acho que manutenção dada aí basicamente como certa, claro, em relação a esta reunião, mas o mercado ainda muito de olho no comunicado, na sinalização em relação a corte de juros. A gente sabe que o corte de juros ali, de alguma forma, abre espaço para ganhos em bolsa, num ambiente também que tem uma redução, inclusive, né, daquelas tensões em relação ao fiscal, desde a aprovação do arcabouço. A gente viu ali uma melhora nessa perspectiva, até a Standard & Poor's aumentando ali uma nota, não a nota, aumentando a perspectiva, elevando a perspectiva, não o grau, mas isso trouxe uma movimentação. Ontem chegamos ali nos 120 mil pontos, testar os 120 mil pontos. Né, de uma forma como um todo, abre uma expectativa para o mercado aí da renda variável maior. JP falou em 135 mil pontos no final deste ano, XP em 130 mil pontos. Queria entender a sua expectativa também para a nossa bolsa, diante deste cenário como um todo, e quais empresas ou setores que você acredita que possam render bem aí neste cenário. Legal. Bom, eu me julgo muito mais pragmático do que as casas que você citou e assim como outros colegas que tenho acompanhado muito a programação de vocês. Bom, se a gente fizer um carrego do preço do Ibovespa atual, vamos arredondar para 120 mil pontos. Vamos pegar metade da taxa de juros anual até o final do ano, mais ou menos 6%. Isso praticamente chega nos 130 mil pontos. Então, quando se fala em 130 mil pontos, dá aquela sensação de, nossa, meu Deus, como a Bolsa vai valorizar. Quando a gente coloca o nosso custo de oportunidade do dinheiro parado ali na Selic até o final do ano, não é aquela coisa de outro mundo, né? Eu sinto que o mercado fala muito sobre uma suposta linha de chegada, um suposto preço-alvo, mas não mostra qual é o caminho que deveria ser adotado pelos investidores para melhor se beneficiarem do cenário que eles estão estimando. Então, quando a gente vê um possível cenário que eu acredito que vai acontecer, tá? De redução da taxa de juros, naturalmente, a economia doméstica ela vai ser beneficiada com isso, sobretudo nas empresas ligadas a consumo e construção civil. Mas quando a gente levanta os principais nomes de construção civil, a maioria das ações já subiu substancialmente bem nos últimos 3, 4, 5 meses. Assim como muitas empresas de consumo, apesar de algumas estarem bem descontadas, como o Alex falou agora há pouco. Então, de forma geral, assim, mais objetiva, eu vejo muito oba-oba, para as pessoas terem o que falar, mas com muita pouca propriedade de como lidar com isso dia após dia daqui em diante. Raoni, ótima colocação, até porque, prazer falar contigo, falando aqui sobre essa questão, né? Porque você falou muito bem, eu também estava comentando com a Paula aqui antes de você entrar, sobre os papéis, né? Teve papel que já subiu 100%, 200%, mas, ao mesmo tempo, você, como também um dos especialistas também de opções de derivativos, a gente, além de poder ganhar com isso, a gente também pode comprar esses papéis, né? Ou seja, um investidor que fica um pouco reticente, mas subiu bastante, enfim, não necessariamente de uma small cap, mas a gente pode usar várias empresas aqui, e a gente pode usar também os derivativos, não só para proteger, mas também para aumentar a posição ao longo do tempo, né? Ou seja, qual que é esse tipo de estratégia que você pode utilizar para isso? Inclusive, eu até vi um post que você colocou recentemente, enfim, utilizar o derivativo a seu favor e não necessariamente estar 100% comprado em ações, né? Que os derivativos podem fazer esse trabalho muito bem de melhorar o preço médio, né? Agora há pouco, por coincidência, um amigo mandou uma mensagem dizendo: Raoni, eu comprei Cyrela por R$19,70, isso há algum tempo, vendi ela por R$18,35 e ganhei mais de R$4. Como que pode, né? Comprar por R$19,70, vender por R$18,35 e ganhar R$4. Entrar na Bolsa de Valores, o mais importante do preço de venda, né? Então, vou entrar na Bolsa de Valores, qual preço eu vou vender? A minha forma de operar é qual preço eu vou comprar. Eu me preocupo muito mais com o momento da compra do que com o momento da venda. Porque se nós comprarmos bem, tudo bem vender por um pouco menos, não vender num valuation tão atrativo, mas o segredo ele está na compra. E uma forma de fazer isso por meio de opções é utilizando um instrumento chamado put. A put ela é um direito de venda. Mas como assim? Se é um direito de venda, como que eu uso isso para comprar? Quem vende uma put acaba tendo uma obrigação de compra. Exemplo, suponha que uma ação esteja valendo agora R$20.
e é uma ação que valorizou muito nos últimos dias. Eu não quero comprá-la por R$20, mesmo acreditando na perspectiva futura da empresa. Eu quero comprá-la por R$18. O que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia vender uma put de preço de exercício de R$18 e vamos supor que essa put custe 50 centavos. Eu vendo essa put, preço de exercício de R$18 e recebo 50 centavos por isso. O que vai acontecer? Se a ação continuar subindo, o meu ganho máximo está limitado aos 50 centavos. Eu recebi e paciência, não peguei alta, mas ganhei 50 centavos. Por outro lado, se a ação desvalorizar e cair para R$17, eu serei obrigado a comprá-la por R$18. Só que eu recebi 50 centavos por isso. Logo, meu preço médio gerencial é R$18, menos o que eu recebi para fazer a estratégia. Agora, Alex, pensa fazer isso ao longo de vários anos. E dá para compor essa estratégia alguns outros mecanismos, né? Por exemplo, mecanismos para geração de renda recorrente, que acaba trazendo uma performance muito maior para a montagem dos portfólios. Então, quando eu vejo as corretoras, os bancos falando, não, o mercado a 130, 140, ou não importa qual é a pontuação, falta eles explicarem o como. Como nós podemos ganhar mais do que essa alta utilizando instrumentos que vão trazer mais segurança sem alavancagem, porque senão, sabe o que a gente vai ver daqui a pouco? Eu quero estar errado, tá? Mas Bolsa agora teve esse rally a 120 mil pontos. Daqui a pouco a Bolsa volta para 105, 100 mil pontos. O que vai acontecer? Esses mesmos analistas, eles vão voltar falando da importância da diversificação. Sempre tem uma história bonita para comprar, para contar, para virarem manchete do jornal ou participarem de algum tipo de discussão pública. Esse processo ele deveria ser explicado com mais cuidado e zelo pelos investidores, por conta dos investidores. Maravilha, Raoni. Uma outra pergunta aqui, eu sempre quando comento contigo eu falo de ativos locais, né? E você gosta bastante de construtoras. Olhando aqui, não um papel específico, mas você comentou muito sobre isso, né? Várias empresas de construção civil subiram. Mas a gente tem, por outro lado, a gente tem dois fatores, né? As empresas de baixa renda, que, enfim, tem um juros subsidiado, demanda muito forte e planos, né? Principalmente municipais, por exemplo, aqui do estado de São Paulo pode entrar, que deve se beneficiar as empresas aqui do setor, né? E também as empresas que aí tem a queda de juros, né? As empresas mais beneficiadas ali com alta renda, que depende muito mais do crédito mesmo bancário, isso sim vai sentir a ver com essa queda de juros, né? Você está mais otimista para esse viés aqui, mais para essa ponta de alta renda do que de baixa renda, Raoni? Claro que tem oportunidade dos dois lados, mas olhando o momento macro para o micro, né? Ou seja, o top-down para o bottom-up, seria mais esse cenário ou não? Como que você divide essas oportunidades? O mercado imobiliário, a gente já conversou sobre isso, eu adoro esse assunto. A gente pode dividir as empresas em 3 grandes categorias, né? Como você bem colocou, as empresas que têm esses subsídios do governo, né? Que os compradores eles terão juros subsidiados. As empresas que estão no meio ali da pirâmide, né? Vamos colocar empresas com imóveis de 300 a R$1 milhão e empresas que vendem imóveis de R$1 milhão para cima. Eu prefiro essas, porque elas são menos sensíveis à taxa de juros, menos sensíveis aos diversos fatores que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, um meio é a parte do mercado imobiliário que eu mais fico de longe. Mas, assim, numa redução da taxa de juros, possivelmente é o setor que vai, caso a ação já não tenha sido corrigida nos últimos meses, é o setor que teria um potencial significativo de alta. E, novamente, eu não compro ações e fico à deriva, como muita gente acaba fazendo. Eu sempre utilizo instrumentos derivativos, sempre utilizo opções para montagem do meu portfólio. Maravilha. Raoni, suas considerações finais para esta semana, por favor. Tem um colega me chamou e falou, Raoni, vamos fazer uma live para falar sobre as apostas pré-Copom. Eu acho que quem faz aposta no mercado financeiro entra para as estatísticas de serem os perdedores, né? Aqueles que vão repassando riqueza para outras pessoas. O mercado financeiro tem que ser levado de forma muito séria e sem esse imediatismo de querer tomar conclusões com base em uma ou outra notícia. Existe um cenário muito maior que deve ser levado em consideração e eu prefiro olhar o mercado antes de sair reagindo. Então, cuidado, vão com calma e protejam-se. Maravilha, grande Raoni Rossetti, CEO da Melver, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui todos os seus conhecimentos. Até semana que vem. Obrigado, até a próxima.